Me ajude ali dizendo se você vai conseguir ver o material. Apareceu. Tá. Então a gente vai começar hoje vendo as formas farmacêuticas, né? Então, deixa eu colocar aqui no inteiro. Antes de a gente falar qualquer coisa, vamos ver o que é forma farmacêutica. Nós já vimos lá na frente, mas vamos revisar. Maneira pela qual se apresenta a fórmula farmacêutica quanto ao seu estado físico, via de administração ou método de produção. Então, basicamente, forma farmacêutica é a forma que o medicamento toma, né? Depois que a gente manipulou ele. Então, eu pego a fórmula, né? Que é aquilo que é a relação das substâncias com as quantidades de cada uma delas, submeto ela aos processos, né? Às operações farmacêuticas que a gente viu, pesagem, tomada de volume, mistura e outras, né? E a gente transforma elas na forma final delas, que é o que a gente chama de forma farmacêutica. Então, relembrando também que das várias classificações que a gente viu, a gente tem, então, as formas farmacêuticas divididas em 4 grupos: líquidas, plásticos, sólidos e gasosos. Líquidos, alguns exemplos aqui: soluções, suspensões e emulsões. As plásticas ou semissólidas, né? É a mesma coisa. Geralmente a gente fala semissólidas, mas às vezes nos livros a gente vê escrito como plástica. Então, são aquelas que têm aquele formato que não é nem líquido nem sólido, né? É um meio termo. É o semissólido, né? Então, ele tem aspecto de sólido, mas quando você mexe nele, deixa eu só abrir que chegou alguém. Você mexe nele, ele tem uma forma não tão sólida assim, né? Então é o meio termo. É o que a gente chama então de semissólido. E eu acho que eu, ao invés de. Pensei que tinha. Ao invés de aceitar a Juliana, achei que tinha negado a entrada dela. Bom dia, Juliana. Bom dia, prof, tudo bem? Tudo. Vamos lá, continuando então. Essas são as plásticas e as sólidas, então, são, como o próprio nome já diz, né? São sólidas. Opa, chegou mais alguém? Então, como exemplo de sólido, a gente tem os pós, medicamento na forma de pó mesmo, tipo sal de fruta, né? Os granulados, que são grânulos, as cápsulas, os comprimidos, as drágeas, as pílulas, pastilhas, etc. E os gasosos, que são os sprays, os aerossóis e as fumigações, por exemplo. Esses a gente não vai trabalhar especificamente, porque o que acontece? Professor, desculpe me interromper. O que é esse fumigações? Eu nunca vi falar. Já explico. Tranquilo. Deixa eu falar de cada um deles, eu já chego ali, tá? O spray. O que é o spray? É aquele produto que você coloca ele numa embalagem específica e você, com apertando uma válvula ou apertando a própria embalagem, você faz com que ele solte um jato na forma de gotículas, né? Mas o spray, na verdade, ele é feito por causa da embalagem, porque a solução, o produto que está ali dentro é um produto líquido. Então, ele entraria mais dentro do líquido do que do gasoso. O gasoso é uma consequência da embalagem. A aerossol é a mesma coisa, é um líquido que é colocado dentro de uma embalagem de, de alumínio, geralmente, né, com gás ali dentro, que faz pressão, e quando você aperta a válvula, ele solta as gotículas também, mas também é líquido, então a gente nem aborda. E na verdade, assim, dentro das farmácias de manipulação, o máximo que a gente faz é um spray, mas o máximo. Mas como ele é líquido, o produto em si é líquido, a gente nem aborda essa parte dos gasosos. E as fumigações, então, já que você perguntou, Cleiton, deixa eu perguntar para você de volta. Você já ouviu falar daquele produto chamado Boa Noite para matar inseto? Ah, sim, sim. Aquilo é uma fumigação. Na verdade, é você passar a substância ativa
pela fumaça, né? Então, Uhum. boa noite ou incenso, né? Você tem um produto que você precisa queimar ele e a substância passa pela fumaça. Mas tem um da Gimo que a gente usa para fazer detetização, também muito Também, conhecido. mesma Aham. coisa. Então, é isso. E a gente não faz muito antigamente, as farmácias de manipulação faziam alguma coisa assim. E tinha inclusive uma coisa que é bem absurda e que as farmácias de manipulação faziam, mas isso lá no começo do século passado. Cigarros medicamentosos. Sério, Interessante. pior que é sério. Então tinha lá, a pessoa tinha problema respiratório, por exemplo, e daí colocava no meio do cigarro, né, uma certa quantidade lá de alguma planta que abrisse os brônquios, por exemplo, sabe? Uma coisa assim bem absurda. Mas na Mas época, efeito, comprovação, não tinha nenhuma também, né? não, não. Mas na época não, né? O cigarro nem era considerado malefício. Na época, cigarro era até uma coisa que dava charme para as pessoas, né? Era charmoso fumar. Então, você está doente, né? Tá com problema respiratório, vai lá, fuma um cigarro medicamentoso, né? Tá fazendo um charme e tá teoricamente se tratando. Na verdade, não, né? Mas Um pouco é cultura, né, professor? É a cultura na época, né? na É verdade, no. não vamos dizer que a indústria do tabaco não sabia. Eles já sabiam desde muito tempo que o tabaco tinha um monte de substância prejudicial. Mas claro que eles não iam divulgar isso, né? E os estudos mesmo começaram depois, começaram bem mais tarde. Então, é a mesma coisa usar mercúrio. Quando a gente viu lá o histórico, a gente viu que lá na Babilônia e no Egito eles usavam mercúrio como medicamento. Hoje a Uhum. gente não usa mais nem, né? Nem. Até, por sinal, professor, faz uns 2 dias teve um cliente meu aqui que é amigo meu de infância e nós fomos, se encontrava na rua, época de representação, ele sempre trabalhou com cigarro, né? Sempre foi Aham, representante da Souza Cruz, hoje eu nem aham, sei a Câmara ele trabalha. uhum. Eu conversando com ele, ele falou que vem diminuindo o uso do tabaco Ah, a, sim, a ni- gente percebe, a né? Até nível, a hum, nível mundial. Falando-se a nível mundial, tem uma queda dos últimos 10 anos de 40%. aham. Aqui a gente percebe bem, né? Ainda Aqui já brinquei com tinha. ele, o pessoal não mudou o costume, o pessoal foi morrendo, né? Credo, que horror. Ué, ô Mas professor, na verdade. É, o meu pai, a causa da. Meu pai fumou, foi tabagista durante 54 anos, se eu não me engano. uhum, E o cigarrinho levou ele pro buraco. pois é. Mas teve também uma mudança bastante grande pelo fato assim de começarem a proibir, né? Na minha época de faculdade, eu tinha um professor que ele sentava lá na frente, na mesa dele, começava a falar e ele fumava um cigarro atrás do outro, dentro da sala de aula. Né? Hoje a O, gente não vê isso, né? Então essas eu proibições aí também acabaram por inibir um pouco o povo de fumar. Eu acho que eu isso estava funcionou conversando bastante. com um colega que se formou em Direito na PUC há muitos anos, há uns anos atrás, Aham. que até hoje tem carteira dentro perdão, da Federal, da Faculdade Federal, que tem cinzeiro na Cinzeiro? carteira. Sim. Aham. Ele comentou comigo que teve uma vez que um professor tacou fogo na sala, tava com um monte de papel na mesa e na Mas época não tinha computador, né? Era papéis, sim, papéis e sim, papéis. E ele atacou fogo na sala de aula, cara, no cigarrinho. sim. Na época que eu fiz faculdade também, a gente. é, uma parte do curso de farmácia era aqui no Batel, onde é hoje a Faculdade de Artes, ali na Coronel Dulcídio. E ali tem uma construção mais nova na frente
de tijolinho, não sei se vocês passam ali na frente de onde é o Bradesco hoje, logo depois da Copel, do outro lado da rua. Na frente é uma construção de tijolinho, mas lá atrás era tudo de madeira. Então, construção de madeira. E eu acho que é até hoje. Talvez eles tenham feito as paredes externas de tijolo, mas a parte interna era toda de madeira. E a gente tinha carteira do começo do século, e tinha carteira nas nossas salas que tinha os cinzeirinhos. Cinzeiro. E a gente usava, né? Porque era permitido. Eu fumei mais de 30 anos. Então eu era um que estava na sala de aula e estava fumando também, tranquilamente, né? Hoje a gente nem consegue imaginar isso. A coisa ficou tão estranha, né? Que hoje você vê alguém fumando dentro de um ambiente fechado é bem estranho. E vamos dizer aí, professor, ano de 2000, 2001, que não é tão, vamos, né, tão antigo. A gente saía nos bar, nos botecos à noite, nas baladas, o cigarro era liberado, né? Sim, sim. Era aquele breu de fumaça dentro dos barzinhos. Isso eu recordo bem, porque eu vivi isso, né? Sim, imagina lugares tipo sem ventilação nenhuma, aquelas pistas de dança cheia de gente fumando, né? Uma encostando o cigarro na outra, aquele cheiro, você saía defumado de dentro dos lugares, né? Uhum. Então tudo isso também ajudava, né? Agora, pelo menos está mais tranquilo. Bom, enfim, vamos em frente. Nós vamos começar hoje a falar das formas farmacêuticas líquidas. Então, a gente vai fazer separadamente aulas falando das formas líquidas, aulas falando das formas semissólidas e aulas falando das formas sólidas. A gente vai abordar só. A gente tem milhões de formas farmacêuticas diferentes. A gente vai abordar só aquelas que são produzidas dentro das farmácias de manipulação, de uma forma geral. Por exemplo, a forma farmacêutica líquida injetável. A gente não vai nem ver, porque, por exemplo, aqui em Curitiba, quantas farmácias de manipulação produzem injetável? Uma. Por quê? Porque precisa de uma estrutura muito grande, tem que ter sala asséptica e tudo mais, então é difícil e é muito caro para as farmácias de manipulação, de repente, trabalhar com isso. Então, como é uma forma farmacêutica que basicamente a gente não vê e o processo é um processo semi-industrial, a gente nem aborda, a gente vai abordar aquelas que a gente vê no dia a dia da disciplina, tá certo? Então, a gente vai começar com as líquidas. Algumas aulas a gente vai falar das formas farmacêuticas líquidas. Provavelmente depois da prova que a gente vai começar as semissólidas e mais no final as sólidas, tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro grupo que a gente vai trabalhar são as soluções. Então, o que é uma solução? Preparação líquida que contém uma ou mais substâncias químicas dissolvidas, ou seja, molecularmente dispersas, em que um solvente adequado, em um solvente adequado, ou em uma mistura miscível de solventes. Podem ser destinadas para uso oral, tópico ou parenteral. Está colocado aqui, né, a questão do injetável, mas a gente não vai abordar a fundo isso, tá bom? Então, o que é uma solução, basicamente? É uma mistura homogênea, onde você tem um produto, né, uma substância dissolvida na outra. Uma ou mais substâncias, podem ser mais de uma substância, né, dissolvida em um solvente, em um líquido. Então, o que a gente tem de mais comum no dia a dia da gente de solução? É o café, que eu coloco o açúcar, então estou colocando o açúcar, que é um sólido, no café, que é um líquido, e estou misturando, o que acontece? O açúcar dissolve completamente naquele líquido e se transforma numa solução única. Claro, se eu colocar excesso de açúcar, ele não vai conseguir se incorporar ali dentro. Mas se eu colocar uma quantidade adequada de açúcar, ele vai se dissolver completamente. Depois eu não consigo mais dizer o que é açúcar
né? E o que é só o líquido, porque um está incorporado no outro. Outro exemplo muito simples, água e o sal. Então, o sal, o cloreto de sódio, eu coloco ele dentro da água, faço uma agitação, o que acontece? O cloreto de sódio, que é sólido, ele vai perdendo a sua característica sólida, vai dissolvendo ali naquele meio, e dali a pouco eu tenho a água salgada. Eu não tenho mais o sal separado da água, certo? Então, o que a gente pode dizer? Que uma solução basicamente é um solvente, né? E esse solvente pode ser um líquido só ou pode ser uma mistura de líquidos. Por exemplo, eu posso utilizar uma mistura de água e álcool, né? Um álcool diluído, então, e nesse álcool diluído eu colocar uma substância. Eu posso fazer misturas de líquido. Então, os solventes é ou um líquido individual ou uma mistura de líquidos. E os solutos são as substâncias que eu vou dissolver nesse solvente. Então, pode ser sólido, como o cloreto de sódio, pode ser um outro líquido. Quando eu faço a mistura da água com álcool, eu estou dissolvendo um líquido no outro, um solvente no outro. Então, um dos líquidos deixa de ser chamado de solvente e passa a ser chamado de soluto. Mas na verdade, uma solução de qualquer forma. E eu posso dissolver um gás no líquido. Vocês já viram isso em algum momento? Dissolução de um gás no líquido? Aposto que já. Ninguém arrisca? Não recordo, professor. Mas eu tenho certeza que você trabalha com essa solução de gás com líquido. Não? Chopp, refrigerante, professor? Refrigerante. O chopp não, porque o chopp, na verdade, quando ele é feito, o gás é produzido ali dentro, mas no processo de fermentação. Mas no refrigerante, quando é feito o refrigerante, ele não tem gás, né? Então, é injetado um gás ali no meio daquele líquido, e ele desaparece ali dentro, ele se dissolve ali dentro. A gente só percebe que existe esse gás quando a gente abre a garrafa, que começa a soltar aquelas bolhas, ou quando você coloca no copo, né? Que começa aquela efervescência e começa o aparecimento das bolhas. Então é o resultado do gás que está dissolvido ali no meio, que acabou, as partículas começaram a se juntar e formar bolhas grandes. Então, esse gás, ele é adicionado ali dentro. Se eu não me engano, é gás carbônico que é colocado ali. Então, ele é injetado dentro do líquido. Eu não sei como que é esse processo, como que eles fazem esse processo, mas é dessa forma. Então, eu posso ter gás dissolvido no líquido também. E tudo isso a gente chama de solução. Sólido dissolvido no líquido, líquido dissolvido no líquido e gás dissolvido no líquido, desde que vire uma solução só, uma substância só, a gente chama de solução. Tá certo? Então, quando vocês veem lá no medicamento escrito solução oral, né, em gotas, solução oral na forma de xarope, ou qualquer outra substância, ou qualquer outro produto na forma líquida, a maior parte deles a gente vai ter uma solução, porque vai ter, né, um colírio, por exemplo, vai ter um princípio ativo dissolvido num líquido para ser pingado no olho. Um produto para o nariz, vai ter uma substância sólida dissolvida no líquido para pingar no nariz, e assim por diante. Ok? Inclusive é o que a gente vai ver agora, né? Os tipos de soluções que a gente tem aí no mercado. Então, solução oral, pode ser um xarope, pode ser
um líquido mesmo, que não tenha aquele sabor doce do xarope, mas é um líquido que você vai utilizar para tomar, em gotas também, tudo isso a gente considera como solução oral. Solução para uso tópico, alguma solução para passar diretamente na pele. Vocês lembram de alguma? A tintura de iodo, por exemplo, ela é o iodo dissolvido em uma mistura de água e álcool. Eu passo na superfície da pele. Então, é uma solução para uso tópico. Que mais? Um produto aí para acne, por exemplo. Não sei se ainda existe o Dalacin. É uma solução que tem uma substância, um princípio ativo sólido que foi dissolvido ali, e você molha geralmente um algodão e passa na superfície da pele. Solução otológica, né? Gotinhas para o ouvido. Soluções nasais, o que ela está fazendo ali, pingando. Soluções oftálmicas, colírio. Soluções para uso vaginal e retal. E soluções parenterais, que são as injetáveis, né? Então, tudo isso são formas farmacêuticas que existem no mercado. Nós, dentro da farmácia, nós não fazemos todas, até porque não tem muita demanda de algumas delas. Mas, de uma forma geral, nós poderíamos fazer. Já que a gente fala de soluções, né? Então, sólidos dissolvido no líquido, líquido dissolvido no outro líquido, ou gás mesmo dissolvido no outro líquido, esses produtos têm que ter vantagens. Quais são essas vantagens? As doses são completamente homogêneas. Se eu tenho um sólido dissolvido num líquido, ele se dissolve de uma forma homogênea. Quando a gente mistura, faz o processo de mistura, o sólido vai se dissolvendo lentamente e ele vai se espalhando pelo líquido de uma forma homogênea. Então, nesse caso aqui, é um injetável, né? É um injetável de uso veterinário. Se eu pegar 1 ml dessa solução, eu sei que ali dentro é um antibiótico, né? Eu sei que ali dentro nesse 1 ml que eu pego, vai ter uma certa concentração desse antibiótico. Se eu pegar mais 1 ml depois, vai ter a mesma concentração. Se eu pegar mais 1 ml depois, vai ter a mesma concentração. Por quê? Porque o antibiótico ele está dissolvido de uma forma bem homogênea dentro desse líquido. Tá certo? Então, isso é uma vantagem que a gente tem. Eu sei, né, que naquele determinado volume que eu pegar do produto, eu sempre vou ter a mesma concentração. Não muda, não se altera. Tá certo? O que mais? Pronta disponibilidade para absorção e distribuição. Se eu for fazer um comparativo, por exemplo, com um comprimido de antibiótico e um xarope e um líquido, uma solução antibiótica, qual que vai começar a ser absorvido e, por consequência, fazer efeito mais rápido? O líquido. Por quê? Porque o comprimido ele precisa começar a se dissolver dentro do organismo para começar a liberar o princípio ativo que está ali dentro, para que ele comece a ficar disponível para começar a ser absorvido. E o líquido, né? Então a solução, digamos que eu use via oral, tomei, ele já está pronto ali, já está disponível para começar a ser absorvido. Então, dá uma diferença na resposta, né, no tempo de início de ação do produto. Não é muita diferença, mas dá uma certa diferença. Então, comprimido, cápsula, que precisam ser dissolvidos para começar a liberar o princípio ativo, obviamente eles vão demorar mais. O líquido já está pronto para começar a ser absorvido. Outra vantagem das soluções é que elas podem ser empregadas por diferentes vias. A gente está vendo aqui uma solução injetável, né? Então esse injetável provavelmente é intramuscular, mas a gente pode fazer soluções para uso direto na circulação também. A gente pode fazer, vocês viram no slide anterior, né? A gente pode fazer então uma solução
para uso oral, uma solução para uso nasal, solução para uso oftálmico e assim por diante. Então, as vias de administração, né, são várias. E a gente tem, então, mais possibilidade de preparação de medicamentos para diferentes vias de utilização. E outra vantagem é que as doses podem ser facilmente ajustadas. No caso dessa solução injetável, se eu pegar deixa eu ver ali, cada 10 ml contém. Não consigo ver. Mas digamos que cada ml desse injetável aí tem aí 100 miligramas do antibiótico. E o médico prescreveu 150 miligramas. O que eu faço? Eu vou lá e ajusto a dose para conseguir 150 miligramas. Então, ao invés de pegar 1 ml, que tem 100, eu vou pegar 1 ml mais meio ml, que vai ter 100 mais 50. Então, 1 ml e meio, né? Eu consigo a dose que o médico prescreveu. Então, produto, né, na forma de solução, a gente tem essa facilidade de ajuste. Mesma coisa um xarope, né? Para uma criança eu posso dar 5 ml e para um adulto eu posso dar 15, por exemplo, do mesmo xarope. Coisa que não acontece com comprimido ou com cápsula, por exemplo, né? O comprimido tem lá sua concentração e vocês sabem que a gente não pode, né, cortar comprimido. Quando é possível cortar o comprimido, ele já vem preparado para isso, mas de uma forma geral a gente não pode. Então, para ajustar uma dose, bem mais difícil. E muitas vezes o paciente tem que se adaptar àquela dose. Quando a gente fala do medicamento industrializado, né, o paciente tem que se ajustar àquela dose que a indústria fornece. Aqui não. Aqui, pelo fato de ser líquido, eu posso, então, ajustar essa dose, ou em volume, né, no caso de um xarope, ou em gotas, ou, né, pegando uma quantidade diferente do injetável. Diga, Cleiton. Ô, professor, só por curiosidade, questão de injetáveis, a bezetacil, que é uma bem dolorida, Uhum. eu fui ver alguma coisa porque a solução dela é de forma oleosa, diferente de algumas outros injetáveis. Procede isso daí? Na verdade, a bezetacil, aquela original, né, que é um pozinho, Eu não você... sei, professor, porque eu só tomei e fiquei travado. Uhum. Na verdade, ela é um pozinho que você reconstitui na hora. Então, você coloca o líquido na hora, faz a mistura ali, porque ela é muito instável. Se ela for preparada, ela tem que ser utilizada de imediato, porque senão ela começa a perder a função dela, ela vai se degradando fácil. E ela não é uma solução, né? Eu pego o soro fisiológico, água destilada, misturo na embalagem, agito e puxo com a seringa. Só que ela não é uma solução, porque aquele pó não dissolve na água. Ele vira o que a gente chama de suspensão. A suspensão a gente vai ver mais para frente, que é uma outra forma farmacêutica líquida, tá? Então, a grande diferença dela para uma solução é que, aqui nessa solução, por exemplo, a gente não consegue ver o antibiótico, ele desapareceu dentro do líquido. No caso da bezetacil, ela é uma suspensão, porque o pozinho fica suspenso no líquido, mas não se dissolve, tá? Se Entendeu? você deixar o produto parado, o pozinho vai abaixar e vai ficar tudo no fundo do frasco. A gente já Uhum. sabe, então, que é uma suspensão, que não é uma solução. Tranquilo, professor, só curiosidade. Tá? A gente vai ver mais à frente isso aí. Bom, e tudo que tem vantagem, tem desvantagem, né? E quais que são as desvantagens dessas soluções, então?
A primeira é a questão da instabilidade, isso que a gente falou agora, né? Tem substâncias, por exemplo, que quando você coloca ela em contato com o líquido, ela começa a sofrer reações químicas e ela começa a perder se transformar e perder a sua função, vamos dizer assim, né? Então, tem alguns produtos que a gente faz o processo da produção da solução na hora da utilização. Vocês já ouviram falar em Fortem? Deixa eu ver se eu acho aqui um Fortem. Vocês já ouviram falar ou não? Já, prof. Já tomou? Não, nunca tomei. Sabe como é que usa? É aquele frasquinho, né, que você agita na hora para tomar. Exatamente. O que acontece? Ele é um produto que, deixa eu puxar aqui a foto grande, ele é um produto bem instável. Então, ué, não vai abrir? Ah, aqui. Vocês conseguem ver aí? Sim, prof. Então, o que acontece? Ele é um produto que ele é preparado na forma oral, tanto que está aqui, ó, a solução e pó para preparação de uso oral. Porém, a partir do momento que você mistura a parte do pó no líquido, ele já começa a reagir, já começa a perder seu efeito. Claro que não é assim em 10 segundos, né? Mas ele já começa a reagir. Deixa eu ver se tem um outro desenho aqui embaixo. Tem. Aqui está melhor. O que acontece? Deixa eu ver se aparece até algum mostrando como é que funciona. Não, não tem. Mas, enfim, o que acontece? A gente tem o frasquinho, então o produto vem praticamente pronto para ser utilizado. Porém, se fizessem a mistura do pó no líquido lá na indústria, quando ele chegasse na farmácia, ele já tinha perdido seu efeito. Então, qual que foi a sacada deles? Mandar o frasquinho já com o líquido dentro e o pó está dentro dessa tipo tampinha, é um reservatório que tem aqui, aonde o pó fica dentro, e você faz então o preparo na hora. O que você faz? Você aperta esse botão, esse dispositivo aqui, um botãozinho, ele se abre e solta o pó ali dentro. Daí você mistura e pronto. Você fez a sua solução. O pó dissolve totalmente no líquido e você toma em seguida. Ou seja, você faz o preparo desse produto da hora. Na farmácia de manipulação, às vezes a gente precisa fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente prepara uma solução X lá, coloca numa embalagem, né, num vidrinho de medicamento mesmo, e prepara a parte do pó, embala ela em sachêzinho e entrega os dois juntos, o frasco com o líquido e o sachêzinho com o pó, e pede para a pessoa preparar na hora que ela for utilizar. A gente chama isso de produto extemporâneo. Então, é um produto que você só vai fazer o preparo na hora da utilização. E o Fortem é um exemplo bem característico disso. Se eu fizer essa mistura do pó no líquido e deixar ele parado ali, ele vai começar, pela instabilidade dele, ele vai começar a perder seu efeito. E não é isso que a gente quer. A gente quer, então, que o produto tenha toda a sua característica. Então, um dos problemas é essa questão da instabilidade dos fármacos. Então, dependendo do fármaco, ou a gente vai utilizar esse subterfúgio aí, né? Ou a gente vai preparar num outro formato. Onde tem água, principalmente, a gente tem que lembrar que as substâncias em contato com a água, elas
reagem com mais facilidade. Então, um comprimido, por exemplo, um pó, que não tem absolutamente nada de água, ele é muito mais estável e ele dura muito mais tempo do que alguma substância líquida, exatamente por essa questão da instabilidade. Outra desvantagem, baixa solubilidade de alguns fármacos. Vamos pensar num fármaco para via oral. Então, eu tenho lá uma substância que eu quero fazer uma solução dele. Ele é solúvel em água? É. Tudo bem. Então, eu vou lá e faço a solubilização desse fármaco, está pronto o medicamento. Mas eu quero fazer um outro fármaco na forma de solução oral, e daí eu vou pesquisar aquele fármaco. O que acontece? Ele não é solúvel em água, ele é solúvel em álcool, por exemplo. Será que eu posso fazer um medicamento para uso oral, né, dissolvendo no álcool e dando para a pessoa tomar? Ou diferente, é solúvel em clorofórmio só. Será que eu vou fazer uma solução de clorofórmio e dá para a pessoa utilizar? Acho que não, né? Não, né? Então, não. Então a gente tem esse problema às vezes. Às vezes você quer fazer uma solução e não precisa ser necessariamente oral, né? Pode ser um injetável, alguma outra solução de pingar no olho, por exemplo, e que a substância não é solúvel nos solventes, né, que são aceitos para aquelas vias. Então, isso é uma desvantagem. Às vezes a gente não consegue, né? Então, não é todo produto que a gente vai conseguir transformar em solução, porque os solventes, às vezes, não são compatíveis com o nosso organismo. Não que a gente não possa fazer, mas a gente não pode usar, né? Então, isso é uma desvantagem. Por isso que a gente não encontra todo medicamento industrializado, por exemplo, na forma de solução. Alguns são só na forma de comprimido ou de cápsula, porque muitas vezes as soluções elas não podem ser feitas por causa dos solventes, que dissolvem aquele produto. Que mais? As soluções são mais difíceis de acondicionar, envasar, transportar e armazenar. É verdade, né? Aí um soro fisiológico, por exemplo, meio litro de soro fisiológico, precisa de uma garrafinha de um tamanho razoável, né? Uma caixa aí com 30 comprimidos de paracetamol, 20 comprimidos, sei lá, ela toma um espaço bem pequeno. Então, o espaço que eu preciso para armazenar é bem menor em outras formas farmacêuticas. Para eu acondicionar, para eu colocar o medicamento dentro da embalagem, aqui é muito mais difícil também. Eu preciso de garrafas e tudo mais. Se eu for fazer uma cápsula, eu coloco tudo dentro de um frasquinho de uma forma super simples. Aqui, para eu colocar dentro dessas garrafinhas, eu preciso de um equipamento, né? Que mais? No caso do transporte, 10, 12 embalagens dentro desse soro fisiológico aí, numa caixa grande para eu transportar para um comprador. Eu vou ter um espaço razoável para acondicionar essas 12 embalagens dentro de uma caixa de papelão e mandar para o meu cliente. 12 caixinhas de paracetamol, por exemplo, tomam um espaço mínimo. Então, né, é uma desvantagem das soluções esse espaço gigante que elas tomam, né, que vai facilitar, vai dificultar, então, desde a escolha da embalagem melhor e a forma de acondicionar isso dentro da embalagem, até o espaço que toma para armazenar. Então, é considerado uma desvantagem. E a principal de todas, que eu acho, é que os fármacos, né, dissolvidos numa solução, às vezes eles podem ter um sabor não muito agradável e que a gente, às vezes, não consegue esconder aquele sabor ruim. A gente tem técnicas aí de colocação de sabores e colocar substâncias doces, muitas vezes, que mascaram e escondem, às vezes, um sabor ruim.
mas nem sempre a gente consegue esconder totalmente aquele sabor ruim. Às vezes o sabor ruim continua, mesmo a gente usando técnicas para tentar diminuir isso. Num comprimido ou numa cápsula, por exemplo, o fármaco que está ali dentro pode ser muito ruim, mas como a gente engole ele de uma vez só, praticamente não passa nas papilas gustativas, a gente nem sente o sabor, né? Já um líquido, se ele tiver um sabor ruim, a gente vai sentir com toda intensidade, certo? Então é mais uma desvantagem que a gente tem desses líquidos, dessas soluções. Alguém tem um exemplo de algum fármaco que seja muito ruim e que mesmo tentando mascarar o produto, ele não... Prof, pelo cheiro, assim, aquele acetilcisteína xarope. Meu Deus, aquilo parece um bueiro, assim. É horrível. E o sabor, você tem ideia? Ah, o sabor também é ruim. Eu comprei uma vez e eu não consegui tomar, eu joguei fora. Nossa. Se a gente faz no pó, né, quando ele vem no sachê, até vai, mas no xarope parece que ele tá estragado, assim, não dá pra tomar. E ele vem com sabor, não vem? Vem, mas o sabor é muito ruim também. Pois é. O cheiro ele acaba com o sabor, não dá para tomar. Então vejam só, tem coisas, né? O produto tá lá, tá na prateleira. Com certeza a indústria tentou ao máximo, né, esconder um pouco do sabor ruim e do cheiro também, pelo jeito, né? Mas às vezes não tem condições, não tem o que fazer. Você diminui um pouco. Então imagine se, no caso da acetilcisteína, eles conseguiram diminuir um pouco o sabor ruim, imagina como que deve ser sem essa técnica aí de esconder um pouco o sabor. Então é uma desvantagem, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem tomar. Às vezes pelo próprio cheiro tem gente que tem ânsia de vômito e não consegue. Ou que toma e devolve porque o gosto é muito ruim. Então, é uma desvantagem. Daí, quando a gente não consegue, com técnica nenhuma, esconder esse sabor ruim, a gente já sabe que aquele produto vai ser um pouquinho difícil de ser utilizado. Então, a adesão do paciente nem sempre vai ser muito grande. Vou contar um caso para vocês. Na verdade, assim, o adulto ainda, mesmo que, né, ele saiba que é ruim, ele vai tentar. Às vezes ele não vai conseguir, mas ele vai tentar ao máximo. Mas para a criança já é mais difícil, né? A criança ela não aceita. Lá atrás, quando a gente teve aquele surto de H1N1, eu trabalhava na farmácia de manipulação, era professor lá no Positivo e a gente tinha farmácia de manipulação lá. Nós, a farmácia do Positivo, a farmácia da PUC e a farmácia da Federal, foram chamados para fazer o Oseltamivir líquido para criança. Então, nós fizemos lá um contrato com o Estado e a gente acabou fazendo, as 3 farmácias acabamos fazendo a solução do Oseltamivir e foi distribuído para o Paraná inteiro. E 2 coisas ruins nesse caso. Era para a gente fazer a solução porque era para criança. E a técnica de preparo veio toda pronta do Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde falou, olha, tem que fazer assim, assim, e envasar e mandar. O que acontecia? Eles não permitiam flavorização, não permitiam colocar sabor nenhum. Não permitiam colocar nada doce também, para minimizar um pouco o gosto. O gosto era muito ruim mesmo. Nós experimentamos para ter uma noção, era muito ruim. E imaginem a gente preparar então essas doses, era um frasco, eu não me lembro mais se era 10 ou 15 ml, se eu não me engano também a criança tinha que tomar em 3 vezes, eu não me lembro bem como é que é mais, mas eu sei que era muito ruim e a gente não tinha permissão de fazer absolutamente nada para dar uma melhorada. Então, o que acontecia muitas vezes?
E outra coisa, o produto era muito instável, então ele tinha um prazo de 5 dias para ser utilizado. Então a gente preparava, vinha os carros do Ministério da Secretaria de Saúde do Estado, já pegava os produtos e já levavam para as cidades, porque tinha que chegar logo nas cidades e ser distribuído logo, porque era um prazo de validade muito curto, 5 dias, né? Então, o que acontecia? Era muito rápido, a gente preparava, já saía e já chegava nas cidades e já distribuía. Então, primeira questão, né? A instabilidade do fármaco em solução. O fato de ele ser pouco estável fazia com que a gente tivesse toda essa pressa no preparo e na entrega. E outra questão era a questão do sabor ruim. A gente teve relatos de vários casos de crianças que tomaram e vomitaram, tomaram e vomitaram, tomaram e vomitaram, né? Várias vezes as doses porque não conseguiam, por causa do sabor. E não tinha o que fazer, né? Para o adulto existe o comprimido, né? Para a criança tinha que ser na forma de solução. Se fosse solução para o adulto, talvez tivesse uma aceitação maior. O adulto, né, mesmo sabendo que aquilo é muito ruim, ele acaba tomando porque ele sabe que ele precisa, mas a criança é difícil. Então, a gente tem aí um exemplo prático dessa questão da utilização. Instabilidade e sabor bastante desagradável ao mesmo tempo. Complica bastante, né? Que mais? Falando da questão de solubilidade. Então, o que a gente chama de solubilidade? Solubilidade é a concentração máxima que conseguimos preparar uma solução com determinado soluto e determinado solvente em uma determinada temperatura. Então, vamos pegar um exemplo bem simples do dia a dia de todo mundo. A gente vai fazer o preparo de... não sei lá, eu vou preparar uma salmoura para temperar uma carne lá que eu vou assar. Então, eu vou preparar essa salmoura. Eu vou fazer só água e sal. O que acontece? Eu meço uma quantidade de água lá, vou colocando o sal e vou misturando. E o sal vai dissolvendo ali na água. Chega um determinado momento que eu coloco o sal, vou mexendo, mexo, e uma parte daquele sal já não dissolve mais. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, né, o sal sendo solúvel na água até um certo ponto. Então, até esse ponto que todo o sal conseguiu dissolver na água, a gente diz que é a solubilidade do sal na água. A partir do momento que esse sal começa a se depositar no fundo porque a gente já não consegue mais dissolver, a gente diz que a gente chegou no ponto de saturação, ou seja, a gente conseguiu dissolver todo o sal possível, né, de dissolver naquela água, e a partir daquele momento essa solução saturou, e a partir daí, se eu for acrescentar mais sal, não vai dissolver absolutamente mais nada, porque a água não consegue mais fazer a dissolução, ela chegou no seu ponto de saturação, no seu ponto máximo de solubilidade para o sal. Tranquilo aqui? Sim, prof. Muito bem, mas a solubilidade fala mais uma coisa. Então, concentração máxima que conseguimos preparar uma solução com determinado soluto e determinado solvente em uma determinada temperatura. Então, a temperatura é muito importante. Não é regra, tá? A gente vai ver uma tabela mais à frente também que mostra isso. Mas, de uma forma geral, eu consigo, muitas vezes, adicionar mais sólido, né? Mais soluto nessa solução se eu mudar a temperatura do solvente. Então, se eu pego essa água com o sal, né?
ela está a temperatura ambiente. Eu vou lá, dissolvo e começou a ficar sal lá no fundo do meu recipiente. Se eu aquecer essa água, o aquecimento vai facilitar a dissolução de mais desse sal, tá certo? Então, a temperatura pode influenciar, sim. Então, às vezes, quando eu quero fazer uma solução, né, e chega num determinado ponto que saturou aquela solução, e eu preciso que dissolva mais do produto que está ali dentro, do sólido que está ali dentro, eu posso trabalhar com o aumento de temperatura. Vocês vão ver isso acontecer quando a gente for fazer o xarope. A gente pega o xarope, basicamente água e açúcar. A gente pega a água e açúcar, coloca no recipiente e você vê que praticamente aquilo não vai dissolver, porque é muito açúcar para aquela quantidade de água que a gente tem que utilizar. Aí você vai lá, mexe com bastão de vidro, tal, dissolve um pouco, mas chega um determinado momento que não dissolve mais nada. Aí o que a gente faz? Põe para aquecimento. Quando a gente começa a aquecer, o açúcar vai dissolvendo, né? Então, por quê? Porque a gente alterou a temperatura e isso facilitou a dissolução de mais sólido ali no líquido. Então, aqui tem um exemplozinho de uma solução saturada, né? Então, se eu pegar 50 gramas de sal e colocar em 100 ml de água a 20 graus, eu vou tentar dissolver, vou agitar, e desses 50 gramas, 14 gramas não vão dissolver, ele vai ficar na forma de sólido, tá certo? Então, isso aqui dá para mim a porcentagem já de solubilidade do sal na água. Então, eu sei que para 100 ml de água, quanto que eu vou conseguir dissolver? 36, certo? Tá certo o meu cálculo? Isso, 36. Então, eu consigo dissolver 36 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água a 20 graus. Mas se eu aumentar essa temperatura aqui, esses 14 gramas eu consigo dissolver, tá certo? Então, é bastante importante que vocês entendam isso, né? Existe um ponto de saturação para toda solução que a gente vai fazer, e às vezes a gente precisa se utilizar de algum método para aumentar essa solubilização. Às vezes a temperatura não adianta. Vocês vão ver que tem casos que aquecer até piora a situação. Então, lá na frente a gente vai ver alguns exemplos, né, de outras ações que a gente pode fazer que vão melhorar essa solubilização. Só para a gente terminar, vamos falar dos principais solventes que a gente pode utilizar e que a gente utiliza no preparo de medicamentos. Álcool etílico, a gente pode utilizar? Pode. Teve um tempo, a gente vai voltar a falar do álcool, teve um tempo que a gente tinha aí formulações que tinham até 40% de álcool. Então, lembrem-se de biotônico antigo, Sadol e outros fortificantes que tinham uma concentração bastante grande de álcool. E a gente tomava e, né, criança, a gente tomava naquela concentração gigante de álcool. Depois veio uma resolução que proibiu a utilização de álcool nessas concentrações, e hoje tem uma permissão de uma quantidade bem pequena de álcool para produtos para criança, bem pequena mesmo, e um pouquinho maior se for produto para adulto. O álcool diluído, então, água e álcool, ele vai ser utilizado bastante, geralmente em soluções tópicas, né? O álcool em si só também, mais em soluções tópicas do que em soluções orais. Glicerina pode ser utilizada em soluções tópicas, pode ser utilizados em soluções para uso oral, porque ele tem um saborzinho mais adocicado, então ele ajuda a
dá um sabor mais doce, o propileno glicol também, o sorbitol também é um outro tipo de substância doce que é muito utilizado para dar essa sabor mais adocicado, e a água purificada. Então, obviamente, a água é o mais utilizado. Claro que dentro dos solventes aqui, tem outros, não são só esses, mas esses são os mais utilizados. Água, né, a gente pode dizer que, como vantagem, a gente tem o custo, a disponibilidade e a facilidade de fazer o processo de purificação. Custo, em relação aos outros solventes, é o mais barato. Disponibilidade, fácil, é só a gente abrir a torneira. Desde que a gente utilize um método de purificação dessa água. A gente não vai utilizar a água direto da torneira, né? Tem que purificar. E a gente tem facilidade de purificar. Desvantagens, contaminação microbiológica, né? A gente sabe que em todo lugar que tem água tem micro-organismo, e a instabilidade química pode causar hidrólise muitas vezes em algumas substâncias. E além desses solventes, a gente tem alguns outros que podem ser utilizados em alguns casos específicos, como a acetona, né? Não para uso oral, álcool isopropílico não para uso oral, dietileno glicol também não, polietileno glicol, clorofórmio, éter, óleos fixos, óleo mineral, dibutileno glicol e dipropileno glicol. São outros solventes que podem ser utilizados, que a gente tem a possibilidade para preparo de solução, mas não necessariamente para solução de uso oral. Óleo mineral pode ser utilizado, e inclusive a gente tem no mercado só o óleo mineral para se comprar para utilização, e outros óleos, às vezes, que a gente pode utilizar para dissolver algum solvente que não é solúvel em água, mas é solúvel em óleo. Então, vocês devem lembrar das injeções de vitamina D, que a vitamina D ela é dissolvida em óleo de milho. Então, vem a ampolinha com aquela substância oleosa, a base é óleo de milho e a vitamina D está ali dentro. Hormônios. Muitas vezes os hormônios, né, são solúveis em óleo também. Então, o que a gente faz? Dissolve o hormônio no óleo, coloca dentro da ampola, né, e na hora da utilização, passa para a seringa e faz a aplicação. Muito bem, então paramos por aqui hoje e semana que vem a gente continua. Dúvidas? Comentários? Tranquilo, professor. Princípio. Então tá bom. Hoje foi um dia muito feliz, né, professor? Vimos até a Kelly presente na aula. Ah, demorou. Ela já, vamos dizer assim, que ela já foi mais assídua, né? Né? Não, é que não, geralmente não dá tempo, prof, mas eu assisto depois, gente. Não dá, ok. Não, tranquilo. Não dá Tranquilo. tempo de acordar, né? O Rivotril não deixa. Pois é. Ai. O que eu ia falar para vocês? Nós não temos nenhuma informação.